gente tem enfrentado um momento bastante complicado nos últimos, digamos, meses, quando isso é uma realidade de perfil internacional, mas ultimamente no Brasil, a gente tem enfrentado uma situação que tenta caracterizar a família como a gente tem concebido, não só a partir da tradição cristã, mas historicamente como fundamento da própria cultura ocidental, da cultura judaico-cristã. É como se alguém que tivesse uma família baseada em pai, mãe e filhos fosse uma espécie de anomalia do universo. A gente tem tido um ataque constante numa direção, tentando sugerir que outras formas de organização da família e até mesmo uma ideia de que a sexualidade precisa estar presente de maneira intensa e adulta na vida de crianças, e isso tomou toda uma dimensão assim bastante geral na discussão da sociedade de hoje. E seria interessante a gente entender um pouquinho mais e prestar atenção num cenário desse, porque historicamente muitos movimentos que colocaram em xeque a liberdade de indivíduos, que massacraram milhares de pessoas na história, sempre começaram devagarinho, sempre começaram com propostas que foram aos poucos, até o ponto em que as pessoas não tinham mais condição de fazer absolutamente mais nada, já que o cenário estava tomado. E talvez, muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, nem sempre a gente percebe todos os elementos que estão envolvidos no texto bíblico e que trata dessa realidade. No fundo, em qualquer lugar do universo, a gente vai ter pessoas que têm poder na mão e que, se puderem concentrar esse poder, destituído de qualquer referência ligada à ética e à boa convivência social, esse poder concentrado vai fazer com que essas pessoas venham a ditar a vida dos outros e, de preferência, fazer com que os outros existam a serviço dessas pessoas. Por isso, hoje é bom a gente pensar sobre esse tema que a gente vai chamar de família em perigo, só Deus é abrigo. E pensando sobre isso, sobre essa realidade de ver família em ataque, a gente vai voltar a nossa atenção para Êxodo capítulo 1, verso de número 6 em diante. Observe o texto bíblico. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O que a gente tem descrito aqui nesse texto? A história da escravidão do povo de Israel na terra do Egito. Que Deus, com mão poderosa, liberta esse povo. Inclusive isso vai ser um motivo que vai alimentar a história da cultura, né?
desde os movimentos de questionamento de opressão social até os famosos Negro Spiritual, Let My People Go e outras coisas mais. Até a história da arte, da cultura se reveste de força a partir do relato do livro de Êxodo, que é uma marca não só na história da religião, mas na história da sociedade. De tal maneira que a gente vê uma sociedade escravocrata, agrícola, que tem na sua maneira de organizar a coisa uma opressão e dominação sobre os outros legitimadas a partir da maneira como se entende a teologia. O mundo de hoje, com essa história de que a gente não pode conversar sobre religião, vai demorar um pouco, talvez, para descobrir que por trás de tudo sempre tem uma interpretação sobre lidar com a fé e com a religião. É impossível escapar daquilo que é inerente ao ser humano. Então precisa ser ponderado e discutido isso de maneira adequada. De tal forma que os israelitas, nesse ambiente de povo subjugado, de povo sem nenhum direito, sem nenhuma possibilidade de desfrutar de qualquer dignidade humana, eles estão numa situação que começam a incomodar. Incomodam e trazem um problema sério, porque a atitude deles começa a fazer com que o domínio do faraó seja, vamos dizer, abalado. Por quê? Porque, historicamente, quase todos os povos escravizados, com poucas exceções, se submetem até para poder salvar a vida. Mas esses israelitas têm valores, têm ideias, têm conceitos sobre Deus, têm referências da vida pessoal interna, especialmente na vida familiar. A maior resistência ao autoritarismo que existe na história humana chama-se família. E, portanto, eles vivendo nesse cenário, não é à toa que quando você olha bem, você vê a Bíblia contando para a gente uma história de salvação, uma história de redenção, apontando para a realidade que muito pouca gente quer observar hoje, que o problema mais sério do ser humano é um problema interno, é um problema do seu pecado, do seu egoísmo, da sua maldade, da sua alienação em relação a Deus e de construir o mundo segundo a sua própria vontade. A Bíblia foca nisso e mostra então que Deus age na história para trazer redenção. Só que no desdobramento da história sempre existe um caminho de perigo, de destruição de tudo. Não é interessante que o povo de Israel quase é destruído a partir de uma proposta que envolve a matança de crianças? E não é interessante que quando Jesus nasce, na época do domínio do novo Egito, que é Roma, e do novo faraó, que é o imperador César, de novo se repete, sob a égide romana do governo de Herodes, a morte dos bebês novamente? Não é interessante essa ideia de tentar excluir, acabar completamente com o povo, e isso ser resistido a partir das dimensões intrafamiliares, como por exemplo, na história de Esther? Então, há muita coisa para a gente observar aqui. A história da ação divina, a história dessa redenção se dá no contexto desse domínio opressor. Aqui a nação mais poderosa do mundo, aliás, que é poderosa e tem tudo que tem, exatamente por causa da sua capacidade bélica e da sua capacidade de escravidão e de opressão sobre os povos dominados. O povo de Deus, na história, ganhará a sua identidade a partir dessa realidade de ser libertados dessa situação. Então, o que acontece? O texto bíblico permanece nos orientando sobre como é que esse cenário se dá na história. E ele diz o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Esses nomes devem permanecer no texto bíblico. Tem gente que pega os nomes de qualquer lugar da Bíblia e sai colocando em tudo quanto é elemento à sua volta. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz,
verifiquem se é menino. Literalmente no hebraico está escrito, verifiquem as duas pedras. A gente não tem certeza do que se trata isso, mas a maior parte dos estudiosos entendem isso. Talvez fosse uma referência à particularidade do menino, descrita aí de uma maneira bastante singela como duas pedras, ou talvez as pedras onde elas ficavam para fazer o parto. Se for, no caso menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Porque deixaram viver os meninos. Responderam as parteiras ao faraó, ao lado brasileiro das parteiras. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras, né? Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Mais uma vez, né, a bênção maior é ter família. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. É muito importante a gente entender que qualquer postura de concentração de poder, seja ela originária a partir da força dos mercados e do dinheiro e daquilo que normalmente alguém chamaria de um possível alinhamento de extrema-direita, seja ela originária na esquerda, de inspiração marxista ou baseada supostamente em governos que, em tese, seriam chamados de populares, a grande dificuldade de estabelecer um denominador comum, de fazer com que toda resistência seja retirada, todo questionamento seja abolido, e toda forma de pensar diferente seja censurada e rejeitada, sempre vai encontrar o problema principal no contexto da família. É interessante como essa mentalidade estranha tem dominado a cabeça de muita gente e tem feito com que muitas pessoas tenham assim jogado fora a sua responsabilidade de determinar a caminhada da sua vida e dos seus filhos e da sua própria família. É muito interessante, por exemplo, gente que nunca teve nenhuma preocupação séria de transmitir responsabilidade, princípios bíblicos e ensino para os seus filhos em casa, mas acham que isso é responsabilidade da igreja. A igreja pode até complementar, mas a bola está com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Muita gente acha que quem vai encaminhar o futuro dos seus filhos é a escola ou é o Estado, como se uma grande entidade abstrata pudesse, de fato, definir a realidade das nossas vidas. Quando o Evangelho chama a cada um de nós para a nossa responsabilidade individual, ele está dizendo que ele nos dá a grande liberdade de, sob Deus e suas orientações, a gente tem condição de fato, tomar conta da nossa vida a partir dessa grande experiência libertadora, salvadora e orientadora. Por isso, é interessante que toda vez que você tem um movimento na história que tem a inclinação totalitária, ele precisa enfraquecer a moral do povo, ele precisa fazer com que as pessoas ultrapassem os seus limites de consciência própria, porque uma população dominada por vícios, uma população sem referência moral, uma população entregue a pão e circo, às vezes mais a circo do que pão, é facilmente manipulável. O que uma pessoa dominada por seus impulsos fará para satisfazer a sua condição lamentável? Por isso, é importante observar que a estratégia aqui é atacar a família, não é uma única vez, mas o foco aparece aqui na morte dos bebês. Eu acho interessante como a gente, durante anos,
tem afirmado para todo mundo que uma alma vale mais do que o mundo todo. Quando, na verdade, apesar de dizermos isso, as próprias famílias ditas cristãs têm, às vezes, valorizado mais qualquer outra coisa do que, por exemplo, ter um filho, ou de valorizar a referência da própria família. A gente vive mais em sintonia com o mundo secular, onde a família se torna secundária, do que, de fato, entender a importância disso. Há uma postura complicada no mundo de hoje, onde uma série de lugares onde as pessoas têm poucas condições de vida para formar famílias estáveis, têm filhos sem parar e sem controle. E as pessoas que mais têm condições de construir o futuro através dessa família, têm qualquer receio de fazer aquilo que era a coisa mais simples do passado, que a sua avó e a sua bisavó podem explicar com propriedade. É interessante que a morte escolhida pelo faraó é selecionada. Ele usa a estratégia mais covarde possível. Ele não diz, os israelitas são um perigo, vamos atacá-los e surpreendê-los à noite. Vamos entrar de frente, de combate direto para acabar com esse povo que parece não estar entendendo que o mundo é do faraó e que o faraó é a divindade que reina de modo supremo. É importante a gente ver isso, e talvez gente de igreja tenha desenvolvido uma espécie de inocência de não considerar que há pessoas de fato perpetrando o mal intencionalmente e de maneira elaborada, simplesmente para atingir os seus próprios objetivos, que são de natureza egocêntrica. E claro, nós temos uma postura na Bíblia, que é válida até hoje, que a responsabilidade de liderança no lar e de liderança espiritual da sua casa é do homem, do marido, do homem que tem um papel a ser desempenhado na sociedade diante de Deus. O que não significa que, essencialmente, o homem seja melhor do que a mulher, nem a mulher melhor do que o homem. Essas polarizações, sejam elas de origem feminista ou machista, são tolas e não correspondem à proposta bíblica, que é de uma relação de interação, de cooperação, onde os dois exercem papéis complementares na direção de uma construção de família e de sociedade melhor. Os homens, historicamente, estão alinhados com o conceito de batalha, de guerra, de resistência, de uma série de coisas, e o faraó quer dar, não vou dizer o tiro certo, porque ele não tem revólver, mas atingir o ponto que é do seu interesse. O foco é a destruição dos homens, a morte dos meninos. E a pergunta para a gente hoje, quando a gente pensa um pouquinho na história, pense e reflita bem. Como viveram pessoas que serviram a Deus, homens que serviram a Deus nos momentos da história, e como vivem muitos hoje, como meninos irresponsáveis, que pensam que a sua vida é simplesmente mera diversão, que parecem garotos mimados que não entendem que têm diante de Deus uma responsabilidade perante a família, a igreja e o mundo. Enquanto, no passado, em momentos de vida ou morte, tantos jovens, inclusive, eram obrigados a treinar para a batalha e tinham que ter um papel de determinação, você tem hoje uma quantidade grande de homens que parece que não amadureceram o suficiente e não têm uma postura de responsabilidade perante a vida. Nós precisamos de liderança no mundo de hoje, liderança na família, liderança na igreja, liderança no mundo, numa situação de complicação séria em diversos aspectos da vida. Liderança firme, sábia e, ao mesmo tempo, sensata e amorosa. Não é sem razão que o foco da ação que nós encontramos aqui do faraó é: destruam os meninos. A pergunta é: será que a gente tem no nosso contexto homens com hombridade, com essa sintonia
com aquilo que se espera deles nas Escrituras? É bom pensar e refletir sobre isso nesse contexto de alienação, descaso, desinteresse, de espiritualidade afastada de compromisso. É interessante a gente pensar e refletir no que o texto diz. É claro que a gente vive num mundo mau, a gente vive num mundo com referências e posturas que são uma proposta de oposição à maneira como as Escrituras nos falam sobre quem é o ser humano, quem Deus é, como é que nós devemos viver, como é que a nossa vida deve se estruturar. Mas, às vezes, a gente não pode imaginar que a nossa maior força pode vir exatamente do contexto da sociedade de onde a gente menos espera. Por quê? Porque os seres humanos, nesse ambiente, quando muitas vezes as referências do bom senso, da ética desaparecem, os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. E tantas pessoas, sem qualquer conexão direta, às vezes, com uma proposta religiosa específica, ou mesmo com, a gente poderia chamar de uma formação evangélica, são pessoas sensatas, são pessoas que observam isso e que tomam uma atitude de bom senso. E é interessante ver aqui que as parteiras do Egito, quem diria, né? E eu fico pensando, já pensei bastante sobre isso, por que é que as parteiras são gente boa? Por que que as parteiras vão numa outra direção? Porque a gente vê um contexto de guerra, de destruição, de morte, de proposta de genocídio. E quem vai enfrentar o faraó, eu como sou ignorante, eu sempre acho que a Bíblia diz que então o anjo do Senhor apareceu e torceu o nariz do faraó e falou para ele, vá catar coquinho, faraó. Mas não aparece isso. Em vez disso aparecer nessa maneira mais cinematográfica e religiosa, aparecem as parteiras egípcias, as últimas pessoas que eu imaginaria que seriam trazidas para o cenário. Na minha opinião, elas surgem aqui porque as parteiras lidam com a vida. As parteiras enxergam nenês. E você está convidado, se possível, a ler a teologia do nenê que a gente escreveu, porque o Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode ser bom para o seu coração. Essas parteiras têm uma convivência do dia a dia, o que é a maravilha da vida, o que é uma criança nascendo, o que é o milagre da vida. Então, quando você vê tudo que está envolvido nisso, você simplesmente, a partir de uma ordem cruel, distanciada, chega lá e dizer, matem as parteiras. Aqui, a única coisa que tem contra elas são os nomes Sifrá e Puá, que não são os mais agradáveis. Elas não conseguem conviver com isso e elas aqui representam uma espécie de aliados que Deus levanta entre os inimigos. No mundo caótico, no mundo sem referência, no mundo de ódio e revolta e oposição contra os valores da família, do bom senso e da construção da sociedade, esse mundo, às vezes, evangélico, que acha que Deus é propriedade particular deles, talvez devam saber que devem encontrar muitas parteiras por aí que são aliados do povo de Deus na defesa dos valores da vida e da família, simplesmente porque isso é bom senso. Nunca me esqueço, no interior da região amazônica, quando eu encontrei um sujeito totalmente ignorante daquilo que a gente chama cultura. Sujeito lá no meio do mato, entre caçar um tatu e caçar uma anta, ou ser caçado, né, por ela ou por uma onça, alguém virou para ele e falou, rapaz, tu sabe que lá na cidade o povo está ensinando para as crianças aí que a gente veio do macaco? E aí ele falou, tu está de brincadeira comigo? Quem está ensinando uma bobagem? O cara é completamente analfabeto e ignorante, né? E aí ele falou, mas é verdade, o povo disse que os macacos perderam os pelos e os rabos, e agora depois virou gente. Vai com essa conversa para lá, onde é que você já viu um negócio doido? Você está de brincadeira comigo? Se fosse assim, não tinha mais macaco nenhum por aí, né? E a coisa já tinha mudado há muito tempo. Eu achei interessante, independente do mérito da sua observação, como aquilo que parecia assim, sinal de grande sabedoria, para aquele sujeito foi uma coisa que ele desconsiderou plenamente. Deus levanta aliados entre os inimigos, as parteiras aparecem aqui. E o texto bíblico continua.
e ele tem bastante a nos ensinar. Nesse cenário de genocídio, de plena proposta de destruição da família do povo de Deus, surge uma história. E que história é essa? De novo, não é uma história que venha sugerir uma espécie de ação extraordinária de um poder sobrenatural externo. Não, o texto diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Também interessante que mostra a proximidade relacional de parentesco e familiar. E ela engravidou e deu à luz um menino. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Que coisa especial e interessante aparece aqui. Você imagina, eu fico vendo as pessoas que têm medo da sombra, têm medo de tudo, né? A pessoa tem medo até de usar o GPS, com medo de não olhar direito na hora, né? Como é que eu vou dirigir? Eu vou olhar aqui, vai que eu erro, né? A pessoa tem medo de qualquer coisa. E você imagina o que é você viver numa situação de escravidão, onde o seu povo é uma minoria, onde o governante se coloca como divindade, onde ele tem um monte de gente trabalhando para manter a escravidão e espancando as pessoas. A pergunta é: que coragem você teria? Às vezes a pessoa não tem coragem nem de se posicionar nas redes sociais como alguém que crê em Deus, em Cristo. Às vezes tem gente que eu vejo assim no Facebook, no Instagram, demora uns 20 minutos para saber se o sujeito é evangélico. Aí você fala: ele é amigo do fulano, então deve ser. Porque a pessoa não quer se posicionar a partir da sua referência de fé cristã. É interessante a gente ver, e eu fico impressionado, porque, de novo, a postura na direção de quem vai ter vitória pelos valores de Deus vem de gente que a gente não imagina. Vem de gente que não tem qualquer tipo de proeminência, vem de gente que não tem força dentro do governo do Egito, vem de gente que não tem nenhuma sabedoria especial, vem simplesmente de uma mulher que tem coragem de engravidar no meio da escravidão, sabendo que foi dito que o seu nenê está condenado. A postura de quem tem uma sintonia com a verdade de Deus e os seus valores não é de um gatinho assustado, é de alguém que tem coragem e tem uma postura de resistência, tem uma postura de confrontação, uma postura de oposição, dizendo: não, isso não está certo, isso está errado, essa atitude é incoerente, isso é desvio de dinheiro público, essa postura não corresponde ao bom senso, isso é autoritarismo, isso é injustiça. E é interessante, eu fico imaginando, né, a doideira da vida de Joquebede, né? Você está enjoada hoje? Estou. Mas como é que você está? Estou bem, o egípcio chegou e está tudo certo. Não vou vomitar em lugar nenhum hoje. Estou bem, né? Acabei de sarar. Está tudo certo comigo. É interessante, não só a sua coragem, imagina num mundo, porque ela e o marido são escravos. Como é que você esconde uma gravidez numa situação de escravidão? É impressionante. E a gente vai ver o que o texto vai mostrar para a gente. Isso vem de pessoas, então preste atenção. Nunca despreze ou menospreze a sua atitude em favor daquilo que é correto, que são valores de Deus, que são valores da família, no contexto onde você se encontra. Não seja covarde. Não venha a se omitir, não tenha um distanciamento, coloque-a de maneira absolutamente clara, decisiva e tranquila e amorosa a sua posição em favor da verdade, porque Deus trabalha com gente
comum para fazer coisas extraordinárias. Essas pessoas salvaram vidas no meio de situações de assassinato em massa, como a gente observou nos regimes, por exemplo, assassinos recentes que nós tivemos, tanto no período stalinista como hitlerista, no contexto europeu, por exemplo. E é interessante que, ao mesmo tempo em que a gente vê o texto, né, que a gente sempre coloca uma coisa contra a outra, o pessoal que não aprende, não tem jeito, o povo que gosta de jogar o ping-pong errado. A bola de Deus, a bola é comigo. A bola de Deus, a bola é comigo. Você está comigo, não está com Deus. Se está com Deus, não está comigo. Para com isso. Ah, não, isso aí é Deus que vai fazer. Vou ficar no meu cantinho. Não. Isso aí sou eu que faço. Deus foi passear. Foi visitar os anéis de Saturno. Está surfando por lá hoje. Bobagem. A Bíblia nunca sugere isso. Ela vai dizer que, ao mesmo tempo, se a gente viu bem, né, o que acontece, a gente vai ver que eles têm coragem, enfrentam o faraó, não tem medo de ter filho no meio da escravidão. E, nesse contexto, a Miriam, é interessante, a irmã do menino, vai lá, coloca o menino no rio para tentar a última tentativa para salvar a situação. E não é que, por cristocidência, quer dizer, por coincidência, né? Nesse momento, a filha do faraó desce ao Nilo para tomar banho e acha lá, quer dizer, a gente vai ver essa sintonia interessante entre coragem e resistência e providência divina. Então não fique achando que a sua covardia e o seu distanciamento, o seu desinteresse de pensar no bem maior, serão elementos para disponibilizar a providência divina. E nem pense que a realidade da providência divina não esteja sintonizada com uma atitude coerente da nossa parte. Aí o texto prossegue e diz: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. Eu acho muito da hora isso aí. Você imagina o que a menina adolescente ter a coragem de chegar, sabendo de todo o cenário, sabendo que a mãe passou, com todo esse negócio todo, chegar e ter a iniciativa, a coragem de chegar e falar com a filha do faraó, ou seja, quem tem consciência de Deus na sua vida e na sua família, não tem medo de encarar ninguém, não tem receio de, não, eu não vou falar com ela, imagina, é a filha do faraó, não, vai você, né? Eu vou orar, Deus, envia um anjo para falar com ela. Não. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? E é interessante, foi um negócio certinho. Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Eu acho legal a Bíblia, porque ela dá cada tombo na gente, na expectativa. Você vai lá e fala, então, agora vai acontecer um negócio super complicado. Então, a filha do faraó, assustada com a aproximação da menina, perguntou: por acaso poderia eu saber qual é a vossa origem? Por que te aproximaste de mim? Então, não tem nada. De repente o texto dá aquela encurtada assim, né? Aquela freada na curva de Mônaco assim, e o carro passa tranquilo. Então a filha do faraó disse: leve esse menino e amamente para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher, olha o texto com a sua complexidade intransponível. A mulher levou o menino e o amamentou. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Tendo o menino crescido, ela o levou, a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Meus queridos, tudo que é de Deus permanecerá. Ninguém que se levante contra Deus, a sua palavra, os seus valores, resistirá. A gente tem uma lista de grandes poderes e poderosos na história que se sentiram na condição de se autoproclamarem reis do mundo, dominarem tudo. Não só foram mortos pela sua própria avidez, que lhes tirou o bom senso. É interessante você dar um dia dar uma olhada na vida, na conduta, por exemplo, dos grandes imperadores de Roma. Como esses caras eram loucos, como tinham atitudes assim absolutamente fora do normal, que representavam uma coisa pós-clínica.
E esses indivíduos ditavam a realidade do mundo à sua volta, numa espécie de genialidade, a capacidade assassina envolvida com uma loucura sem limites, como o famoso Calígula, né, que nomeou seu cavalo Incitatus como senador. Em alguns casos não mudaria muita coisa, mas de qualquer maneira não é exatamente sinal de bom senso. Portanto, a família, que é a ideia divina e com as suas referências, ela permanecerá e prosseguirá. Por isso é interessante ver o que a gente encontra aqui. A sintonia com a proposta de Deus na caminhada da história da redenção. Qual é a sintonia do seu coração? O que você de fato espera? Em que você acredita? Qual é a referência que você tem? Você está perdido? Se a sua sintonia é rádio chiado, tem 6 estações, uma em cima da outra, você está na sintonia errada? A direção do seu coração, dos seus sonhos, do que você quer realizar, está desfocado? Então a gente vê, eu acho impressionante não só a sintonia que a gente vê dessa família que não tem medo do faraó, que encara o dono do mundo, mas o que mais me impressiona é a sintonia interna. Porque a mãe podia falar, Miriam, vai lá colocar, não vou não quero. Eu coloco quando eu quiser. Não, vou colocar no outro rio. O Nilo é muito grande, tem que ser um rio do tamanho dele. Vou colocar num córrego. Não, veja bem, negócio de junco não dá. Esse aqui tem um outro tipo para a gente pegar por aí. Poderia ter tido, então apareceu o marido de Joquebede e disse, assim não, eu tenho outra ideia. Não tem complicação. E você sabe que concordar no ambiente familiar nem sempre é a tarefa mais simples. Já começa pelos times de futebol, onde tem tanta gente que torce pelo time errado. Quem foi abençoado, guarde essa palavra no seu coração. Além dessa sintonia, o que eu acho legal é isso, é a criatividade. Eles não fizeram um negócio doido, não fizeram um negócio assim, né, maluco. Eles fizeram um negócio muito da hora. Quer dizer, eles ficaram assim, puxa, olha, a princesa vai descer, olha, acontece isso, esse lugar no rio é o lugar mais seguro, a gente vai colocar, porque deu trabalho. Não só eles fazem o cestinho de junco, né? Como tem aquela afetação completa com piche e betume ali, quer dizer, o negócio é tão trabalhado, parece montagem de presépio de Natal aqui a coisa. Tão alinhadinha que dá, a gente vê a criatividade. E a coisa mais importante para quem está sintonizado com a obra de Deus é a certeza de que a vitória pertence ao Senhor. Por isso, a gente precisa ter fé. A gente precisa continuar a nossa caminhada de evangelização e missionária, o nosso investimento no reino de Deus, a nossa ação para beneficiar as pessoas que estão machucadas e destruídas por uma sociedade sem Deus, ajudando gente que vive em sofrimento e em dor, como tantas vezes a gente tem enfatizado aqui. Por isso a gente não pode desanimar. Esse veneno que chega no seu coração, às vezes diz, não adianta, é o Brasil assim mesmo, a vida não dá, é o fim do mundo, o anticristo está morando perto de casa, a coisa não é assim. Você sabe, por exemplo, que na Inglaterra, no século XVIII para o século XIX, crianças trabalhavam em minas de carvão e chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Assistam o filme Dance, filme interessantíssimo, de um padre na Bélgica, que é perseguido, é muito engraçado, o filme é muito legal, ele é perseguido pelos comunistas e pela igreja, porque nenhum dos dois estava interessado realmente nas crianças. E ele não é entendido pela igreja e nem pelos comunistas da época, e o interesse deles é simplesmente fazer com que as crianças parassem de morrer nas grandes fábricas que exploravam a mão de obra infantil por um preço barato. E é muito interessante a gente ver como é que o filme trabalha essa atitude quase que solitária de alguém que, de fato, luta pela justiça e pela verdade. Então, essa postura, né, que a gente deve ter é essa postura de que a gente sabe que, apesar dos poderes maiores tentarem fazer isso, o reino de Deus será vencedor. E o que eu fizer vai fazer diferença. Quando eu me deixo vencer pelas
ideias equivocadas, eu vou falar, não, é assim mesmo. E a Inglaterra, de hoje, ou de anos depois, por causa de movimentos evangélicos de conscientização da importância da vida humana, teve a sua trajetória modificada. Fiquem sabendo que sempre haverá. Ontem houve uma manifestação no mundo contra a escravidão de pessoas. E se a gente não tem um posicionamento sintonizado com a Escritura, isso só vai aumentar, porque não falta gente com apetite voraz para explorar as outras pessoas, se valer disso, quer seja por meios políticos, econômicos, e se o povo de Deus não levanta a bandeira do Evangelho, isso vai se multiplicar em qualquer ambiente da sociedade. Por isso, um chamado para a gente aqui pensar seriamente. Nós estamos falando de comunhão. E é legal ter comunhão. Vou comer uma pizza com o Austrégésilo hoje. Eu vou, ter um momento legal na casa do fulano, porque é aniversário dele. Nosso momento de comunhão, e a gente vai pensar isso mais intensamente ainda semana que vem, começa pela nossa realidade familiar. Se a gente não investe nessa sintonia, não trabalha isso adequadamente, não transmite princípios, não entra numa sintonia que não é simplesmente superficial, a gente corre o risco de sair perdendo. O Evangelho, o poder de Deus, o reino nunca perderá, mas você pode perder a bênção de caminhar na direção que a gente precisa caminhar. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração nessa manhã. Todo mundo deve prestar atenção na sua realidade familiar, deve se posicionar em todos os ambientes de acordo com as propostas do Evangelho e deve certamente rejeitar, questionar, de fato, colocar-se frontalmente contrário a tudo aquilo que representa uma ameaça para esses valores do reino de Deus.